Então, você está preparado para saber sobre isso? Porque hoje vamos ter muita bomba. Mas eu acredito que a principal seja a Prefeitura de São Paulo. Galera, Datafolha publicou matéria de novo, pois é. E segundo eles, agora o Nunes estaria com 27%, Guilherme Boulos com 26% e Marçal com 19%. Me surpreende muito essa pesquisa que há poucos dias atrás tinha outra pesquisa que foi publicada que dizia que o próprio Pablo Marçal estava com 20, o Guilherme Boulos estava com 23 e o Ricardo Nunes tinha ido para 24. De repente, do nada, Ricardo Nunes sobe. Vocês não acham meio estranho isso? E eu acredito que usar aquela bela desculpa de que não é nada mais, nada menos do porque Ricardo Nunes é o mais centrado, acho que isso não vai colar não, porque mais centrado com certeza não é. Porém, apagado a gente já considera que sim. Mas vamos ler para vocês entenderem o nível que as pesquisas brasileiras estão chegando. Tá até difícil de acreditar que uma coisa dessa possa ser verdade, de tanto que você pesquisa toda santa hora e umas pesquisas uma mais louca do que a outra, né? Segundo eles, há 20 dias das eleições, Marçal e Boulos saem em empate técnico. E agora a margem de erro da pesquisa é de 3% percentual para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. O levantamento foi o primeiro a captar em todos os seus dias de entrevistas e conta ainda com a cadeirada dada por Datena e Marçal, que surpreendentemente fez com que Pablo Marçal perdesse pontos? Meio estranho, não acham isso? Mas segundo a pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, sobre as eleições para a Prefeitura de São Paulo, mostra que o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, seguem na liderança da disputa. Pablo Marçal aparece na terceira posição e agora saiu do embate técnico com aí o próprio Boulos. Então, resumindo, era para os dois estar bem ali perto do empate técnico, só que agora pelo Pablo Marçal ter caído, segundo as pesquisas, e o Boulos ter subido para 26, surpreendentemente, do nada, esse empate técnico aí acabou. Aí ele põe que há 20 dias das eleições, Nunes manteve o índice de 27% das intenções de votos obtidas na semana passada. E o deputado do PSOL, então, oscilou em 25 para 26. Lembrando, o deputado do PSOL, que no caso é o Guilherme Boulos, não estava com 25 nesses últimos tempos, tá? Tava, na verdade, com 23. Mas assim, eles põem aí que na sequência vem o Pablo Marçal, que também repetiu, né, o desempenho, tendo o último levantamento de 19. Então, praticamente, aí tem o Datena e a Tabata que estão aí na mesma situação e não chegam nem a praticamente ser uma opção plausível para um segundo turno. Mas uma coisa é certa, essas pesquisas, elas estão muito estranhas. Se for levar em consideração essas pesquisas, Guilherme Boulos estaria com chance de ganhar contra Marçal. Da mesma forma que o Haddad estava com chance de ganhar do Tarcísio. Da mesma forma que Lula estava com chance de ganhar, que o próprio Haddad, na verdade, né? Até errei, gente. Que o próprio Haddad, em 2018, estava com chance de ganhar do Bolsonaro. Mas quem ganhou? Era a pessoa que estava praticamente ruim nas posições e não quem estava ganhando. Pelo menos a maioria dos resultados, por exemplo, é isso. Só que uma coisa é certa, essas pesquisas, eu acredito, na minha visão, que assim, são feitas para influenciar, tá? É para você ver, olhar os números e falar, pô, não vou desperdiçar meu voto, vou votar em quem tem chance de ganhar. Isso é o intuito dessas pesquisas, porque não tem lógica pesquisas serem osciladas desse jeito. Galera, pô, não dá nem tempo dos caras pegar e analisar a pesquisa, é o quê? É VaptVupt, chegou lá, perguntou para 4 pessoas, legal, beleza, volta, faz levantamento, publica no mesmo dia. Que isso? Aonde que estão perguntando para esse povo que os números estão desse jeito? Uma coisa é certa, plano de governo do Marçal é bom, plano de governo do próprio Boulos tem uns pedaços que é até assim razoável, mas a maioria é uma porcaria. E vou te falar, o plano de governo do Nunes é praticamente a mesma coisa que São Paulo está vivendo agora. Então pensa, votar no Nunes é a mesma coisa de você manter São Paulo do jeito que tá, não vai melhorar em quase nada, pode ter certeza disso. E eu acho que, pelo menos, não moro em São Paulo, tenho que falar isso como um mero visitante, um mero turista, que eu vou sempre em São Paulo, mas São Paulo não tá muito legal não, tá? Até onde eu me lembro, que a Colândia ainda tá rolando solto, tá? E ainda tem assalto pra caramba em São Paulo e a cidade tá assim, terrível, tá parecendo que tá abandonada, né?
E, galera, o Nunes, vocês acham que ele vai mudar do dia pra noite assim, ó, estralou os dedos, ganhou, vai ser o melhor prefeito do mundo? Eu acho que não. Eu acho que a melhor opção, que seria até pra galera da direita, era apostar em algo novo. Se for pensar desse jeito de não apostar em algo novo, Bolsonaro não teria nem conseguido se eleger lá em 2018 e nada do que aconteceu nos governos do Bolsonaro teria acontecido. Entendem o que eu tô falando pra vocês? Ou seja, Nunes já sabe como é que vai ser. O Marçal ainda não. E vou te dizer, uma coisa é certa, Marçal não tá fechado com praticamente nenhum partido e nenhum político. E isso é uma coisa muito, mas muito importante que a gente tem que lembrar. Mas tem uma coisa, né? Vocês sabem, os ataques a Pablo Marçal continuam, né? Sempre. E o Pablo Marçal fala um pouco sobre esses ataques aqui em uma entrevista. E com uma situação que é o seguinte, eu vejo dois amigos que são opositores ferrenhos contra você. São dois amigos que eu amo, um falo menos, outro falo mais, que se chama Malafaia e o Tarcísio. Como é que você vê isso aí? Eu gosto dos dois, de verdade. Apesar de ser duramente criticado por um deles, eu gosto deles de verdade. A gente tem desentendimento eleitoral, né? Mas eu acredito em tudo que os dois fazem. Eu acho que se você não tiver um coração correto, você não suporta um período eleitoral. Tem gente que fica magoado para sempre. Eu tenho certeza que na hora que encerrar o dia 6, a gente ganhar no primeiro turno, a gente se entende e tá tudo certo. E de verdade mesmo, não é para evitar a confusão nem nada disso, porque eu gosto de confronto. Eu posso perder a eleição, mas eu não vou trocar meus princípios, eu não vou largar minha fé, eu não vou arregar, eu não vou fazer coisas que eu não sinto no meu coração. A gente sai bem machucado desse processo. Tá. Então, eu saio assim, com um grande aprendizado. Eu de verdade tenho munição para aguentar umas 300 eleições dessas. Eu sou alguém de prova de resistência de ultra distância. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma prova em fevereiro de Ultraman, na Flórida. Eu percorri 452 quilômetros. Eu fiz a prova em 35 horas e 17. Se você falar para algumas pessoas, 452 quilômetros de carro, ela já está com preguiça. Eu fiz isso aí nadando, correndo e pedalando. Foi 8 quilômetros de nado, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros de corrida. O que eu vejo? Eu vejo que a vida é quem não desiste. Então, todas as dificuldades que eu passei, eu não desisti. Mas o que intriga todo mundo é o respeito que eu tenho por essas pessoas. E eu não sou um canalha, sabe? Igual quando você pegou um corte meu e falou, eu falei, poxa, eu poderia esculachar com ela, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mandar mensagem com nobreza e vou falar, ó, independente disso, eu te respeito e tudo, porque eu sei que você é alguém que gosta de falar com autenticidade. Então, assim, é triste. A gente poderia estar todo mundo junto para vencer o comunismo aqui em São Paulo. Apesar de pintarem que o Bananinha é um cara bonzinho, ele não é bonzinho. Ele é um cara que tem acusações graves contra ele, tem processo correndo em sigilo sobre desvio de creche. Denúncia, só digitar no Google aí que você vai pegar. Eles realmente são perigosos. O grupo político é muito perigoso. A prefeitura está loteada, não vai mudar absolutamente nada se esses caras ganharem. Se o povo quiser rejeitar a minha, que eu duvido, se o povo quiser rejeitar a minha participação como um gestor inovador, alguém que vai servir mesmo na cidade de São Paulo, isso vai ser um livramento da minha vida e da minha família. Pois é, gente, uma coisa é certa. Ricardo Nunes pode ser o que for, mas uma pessoa de direita ele não é. E tem sim algumas coisas que estão acontecendo no governo do Ricardo Nunes que praticamente não estão agradando muito que os próprios candidatos usaram contra o Ricardo Nunes. Até uma das coisas que o próprio Marçal citou em relação a isso, como ele disse, creche, fez com que o Ricardo Nunes se exaltasse um pouco no debate e praticamente gritasse junto com o Pablo Marçal. E até mesmo, vamos lembrar, o Boulos já jogou contra o Ricardo Nunes certas coisas. Então, assim, o Ricardo Nunes tem alguns problemas no seu governo e acredito que o Ricardo Nunes vai se manter com o mesmo governo que já está em São Paulo. Não vai ser nada inovador, vai ser a mesma coisa, cara. A questão é, se você vota em uma pessoa que já está lá, ele vai fazer a mesma coisa, não vai mudar em nada. Agora, se você aposta no novo, possa ser que seja diferente.
É aquela coisa, se apostar, ou você perde ou você ganha. Mas você não sabe se não colocar uma pessoa diferente lá. É melhor apostar no novo do que já ter o que você tem agora, que é o mesmo. Agora o Boulos é melhor não apostar não. Deixa o Boulos quietinho lá, que ele tá melhor ele para deputado do que para prefeito de São Paulo. Deixa o Boulos quieto, porque pelo amor de Deus, não sei vocês, mas eu acho que São Paulo vai virar um caos com o governo do Boulos. O que vocês acham que vai acontecer? Põe nos comentários com o governo de Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. E a gente vai voltar com mais vídeos para vocês mais tarde, né? Mais tarde, praticamente amanhã. Já são 10 horas da noite, já é hora de dormir, galera. A gente vai voltar amanhã com vídeo para vocês. Então, às 3, às 6h30 e às 10 horas da noite. Um beijo e até daqui a pouco.